Muito boa noite, está entrando no ar o seu programa Vida Cristã em Debate, seu programa de debate e também o programa que aproxima você de Deus. Nós estamos aí novamente aqui no ar, levando para você uma programação que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E compondo a bancada comigo aqui, pastores abençoados, que vão estar se apresentando. Hoje eu vou fazer diferente, vou pedir para os pastores se apresentarem, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Pastor Ricardo, nosso galã, pode começar. Olá, sou o pastor Ricardo, da comunidade Casarão. Prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Pastor Mário. Boa noite a todos, motivo de muita alegria estar aqui. Sou o pastor Mauro, da igreja Jesus para as Nações. Pastor Fernando. Que a graça de Cristo esteja em cada coração. Sou o pastor Fernando, da comunidade cristã Vida na Palavra. Mais sério. É isso aí, é sério. Nossa, é bonitinho. Bom, vamos lá então. Somos seres espirituais em experiências aí terrenas e estamos vivenciando uma época em que antecede aí um cenário político, época de eleições, e nós vamos falar hoje sobre o tema o cristão e a política. Pode ser que dê um pouco de controvérsias, questionamentos, afinal isso abrange aí aspecto teológico, escatológico, opiniões pessoais, enfim, cultural, mas nós queremos aí na medida do possível colaborar com o seu entendimento e mostrar para você que muitos tabus e mitos que são criados, na verdade, são apenas coisas fantasiosas que muitos acreditam aí, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse tema e eu queria começar com o pastor Ricardo a respeito desse tema, porque nós vemos muitas pessoas hoje dando tantas coisas para o diabo, né? Dão ênfase a tantas coisas, e uma das coisas que as pessoas têm tentado separar é o cristão da política, falando que se envolver com política é coisa do diabo. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, pastor Leandro, infelizmente a gente percebe que o povo perece por falta de conhecimento, né? E nós conversávamos aqui fora do ar que por muito tempo deram na mão do diabo certas coisas que não lhe pertencem. Então, uma mentalidade errada, ela produz uma atitude errada. Por conta de uma mentalidade errada que por muito tempo tomou conta de muitos líderes, principalmente de igreja, de que a igreja, o crente, não deve se envolver com a política. E aí o que aconteceu? Por muito tempo não há cristãos que se manifestem dentro do cenário político e defendam as suas ideias e valores. E o que aconteceu? Aconteceu o que nós estamos vivendo hoje, né? Muitos estão falando aí da questão de família, da identidade de gênero, de homossexualidade, de outros valores que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Não estamos aqui pregando algo contra, estamos dizendo simplesmente o seguinte: muitos valores que têm sido colocados goela abaixo da população hoje, que muitas vezes as pessoas querem que a gente aceite aquilo, né, como verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que aquilo não é condizente com aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E aí o que acontece? Muitas vezes temos dificuldades. Hoje, né, temos dificuldades dentro das escolas com os nossos filhos, que está bem diferente da nossa época, e assim por diante. Mas tudo isso por quê? Tudo isso produzido por leis, né? Todas essas coisas erradas que para nós é errado, para nós que confessamos a Cristo, que temos a palavra de Deus como doutrina de regra e fé, para nós é errado. Mas isso, o mundo hoje foi estabelecido como lei. E se foi estabelecido como lei ou como uma regra, passou pela política. Então, mas por que aconteceu isso? Porque não haviam representantes lá. Então eu vejo que nós hoje até sofremos um pouco, né, as consequências desse problema. E eu acredito que isso está mudando, porque as pessoas estão entendendo que mesmo que nós somos seres espirituais, como você começou a apresentar o programa, nós também vivemos nesse mundo e temos que de alguma forma participar dele e influenciar, porque esse foi o propósito de Cristo para nós. Em cima disso, pastor Fernando, eu queria que o senhor colocasse também para que as pessoas que estão nos assistindo, independente desse imersismo que nos induz, né, a viver uma utopia que nos leva a perder valores que foram estabelecidos por Deus, né? O pastor Ricardo citou isso. Nós podemos ver quantos valores foram invertidos, né, por causa de pessoas que foram colocadas como governantes e não souberam estabelecer ou manter esses valores. Então, diante disso, nós podemos concluir para as pessoas que estão em casa que o cristão, na verdade, ele deve se importar sim com a política? Sim, o cristão deve se importar com a questão política, porque o ser humano é um ser social. Então, a partir do momento que a pessoa nasce, ele, direto ou indiretamente, ele está envolvido na questão política. Por exemplo, a política é uma ciência que ela remonta a tempos.
os gregos, na verdade, eles estabeleciam as suas cidades-estados. E a partir de então eles tiveram aquela regra que regia as suas vidas, no caso, que depois foi determinado como uma política, aquilo que rege uma sociedade. Então o ser humano, automaticamente, direto ou indiretamente, ele está envolto na questão política, na questão do social. Ser omisso a isso, ou seja, eu quero fazer vista grossa, eu não quero me envolver, nos leva aos deslizes que o pastor, nosso pastor Ricardo, acabou citando. Exemplos, né, negativos na sociedade, porque a gente não quer se envolver. A gente se isenta, se omite de dar opiniões, de exercer o direito de cidadania e achando com isso, ficando neutro, vai contribuir para alguma coisa. Muitas vezes muitas vezes o nosso calar reflete muitas vezes nas condições em que vemos a nossa nação vivenciando. O pastor em off dizia, né, de uma cidade, eu creio que ele vai comentar sobre isso, que se tornou um exemplo de cidadania, um exemplo de vida, porque os cristãos, né, se conscientizaram do seu papel na política. Cada um de nós devemos entender isso, principalmente porque estamos vivendo um momento pré-eleições e também um momento em que vai ser decidido o futuro da nossa nação. Esse Brasil, que nós temos como slogan ordem e progresso, mas devido à debandada, à roubalheira e tantas coisas mais, estamos vendo uma desordem e um retrocesso. Então é muito importante que o ser humano entenda o seu papel, principalmente os cristãos, que têm, acima de tudo, os valores bíblicos, morais e espirituais, mas que entendam que como cidadão tem o direito de exercer sua cidadania e enxergando melhor essa questão política. Em cima disso, eu vou deixar para o próximo bloco, porque o nosso tempo agora é curto, mas o pastor Mauro vai estar respondendo um assunto tanto quanto polêmico, mas em cima do que o pastor Fernando disse, né, pelas algumas ramificações e algumas visões, né, milenar que existe por aí, algumas pessoas têm essa ideia mesmo, em relação negativa e pessimista em relação do futuro, elas acham, eu não posso interferir, então eu tenho que ficar omisso. E é por isso que nós temos visto aí tantas coisas ruins acontecendo. Mas daqui a pouquinho nós voltamos falando mais aí sobre o tema cristão e a política, não saia daí.